meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco em mais essa noite de estudo. Hoje nós temos como tema a lição de número 21, intitulada Exame. Joana de Ângeles traz para a gente um convite para o trabalho no bem, para a reflexão dos nossos pensamentos, das nossas ações mentais, endereçadas aos outros, né? Do quanto que isso também afeta a nossa vida. É uma lição belíssima que está no livro Espírito e Vida, obra psicografada pelo Divaldo e ditado por Joana de Ângeles. Interessante essa lição, meus irmãos, porque Joana de Ângeles vai nos trazer nessa mensagem como ponto início, né, das reflexões, aquele fragmento que ela tira de lições dos livros das obras básicas, e ela inicia com uma mensagem de Santo Agostinho, que está no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31, item 1. E essa parte que ela destaca já é para nós de imensa advertência espiritual. Ela diz assim, ou seja, ela retira, né, está lá do livro dos Médiuns, ela retirou a seguinte frase: não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Ela, nessa parte que ela retira da mensagem de Santo Agostinho, Joana já nos faz pensar sobre o campo das nossas ações, não é, meus irmãos? Porque a fé, ela precisa ser uma fé operante, uma fé viva, raciocinada. A doutrina espírita nos esclarece acerca da fé como obra, como testemunho. E quando nós, por descuido, por desatenção, a gente se perde na relação da gente com a vida, nessa relação nossa com o fazer cristão, a gente se distancia das nossas crenças. Quando a alma solidifica dentro de si a mensagem cristã, opera dentro de si mudanças reais, verdadeiras. Quando nós ainda estamos apenas no campo da admiração das mensagens, né, desse sentimento de encantamento, vamos dizer assim, a gente ainda não institucionalizou essas verdades imortais no âmago do ser. Quando a vida se torna para nós a prática do bem e do amor, aí a gente conseguiu, meus irmãos, entender, aceitar estas mensagens vindas do Mestre. A doutrina espírita traz para nós um manancial de esclarecimento, de orientação, nos dando a entender que
que as transformações morais que precisam ser realizadas, elas contam principalmente com o nosso concurso. Elas contam com o nosso interesse em querer acertar, em querer viver. Quando nós nos deparamos com a história de muitos espíritos que nos antecederam, que tiveram a sua vida marcada pela transformação moral, a gente consegue entender disso que Santo Agostinho fala nesta introdução. A gente pega a vida dos apóstolos, a gente pega a história das pessoas que passaram por Jesus e que modificaram a sua vida. Na nossa trajetória espiritual, meus irmãos, possivelmente, durante algumas existências, a gente já vem se encantando com a mensagem cristã, porque é uma mensagem tocada de consolação. Jesus abre os braços para todos nós, nos aconchega na prece, nos acalma, nos enche de esperança. E o processo de transformação moral que nasce dessas mudanças que a gente vai galgando a cada existência, nos obstáculos que a gente enfrenta e que tornam-se para nós um aprendizado irrefutável nas vidas sucessivas, tendo por cenários a diversidade de situações pelas quais nós precisamos passar na compreensão desses ensinamentos e no encontro conosco mesmo. Nenhuma situação pela qual a gente vive, ela se perde na realização fortuita das coisas. Não são assim. A vida é para nós presente de Deus, que nos dá a partir daí a chance de recomeçar, de realinhar, de reorganizar as coisas que estão ainda precisando de amparo e de renovação. Nós passamos de um dia para o outro, meus irmãos, de uma semana para outra, tão absorvido pelos interesses materiais, que é o que vigora na sociedade atual. A gente se perde no emaranhado de dificuldades que a gente mesmo cria. A gente se perde no trato com as pessoas, não tendo para com os outros as atitudes melhores, porque a gente ainda se fragiliza, a gente ainda se incomoda, a gente ainda se espanta. Então a gente vai absorvendo à nossa volta um campo de energia que mina as nossas boas vibrações. A saúde física fica mesmo prejudicada. Um conjunto de dores físicas, denotando uma desordem no organismo, um estado de insônia que nos acomete, de nos fazer às vezes deitar e ver o dia amanhecer sem conseguir repousar, com sossego, com calma.
as energias vividas durante o dia, nos problemas que tivemos que resolver, que nos acompanham noite afora, se não na insônia, nos sonos inquietantes, de sonhos agitados, de experiências fora do corpo físico, conflituosas, que nos faz despertar no dia seguinte com a sensação de não termos deitado para dormir, de não termos descansado. A dicotomia íntima entre o certo e o errado, as dificuldades que a gente tem de fazer o que precisa ser feito, com coragem, com certeza, o sentimento de gratidão que não se encaixa no nosso cotidiano. Ao invés disso, um constante reclamar, um maldizer. Estamos todos nós num estado de total desordem psíquica e emocional, alterando o nosso humor, dificultando as nossas relações com as pessoas. Estamos cada vez mais isolados, falando menos, observando mais, sendo mais categóricos, incisivos, por que não dizer grosseiros, descaridosos. Isso quando não somos tomados de total apatia, de um cansaço extremo, um desejo de não ver ninguém e de não conversar com quem quer que seja. Esse estado de coisas tem se alastrado pela sociedade, atingindo crianças, jovens, adultos, e tem nos feito buscar ajuda nos comprimidos, como se ali se operasse a mágica da solução dos nossos problemas íntimos. Porque a matriz de toda essa desordem está no ser imortal. Kardec, ao descortinar para todos nós a imortalidade da alma, traz a oportunidade de percebermos que há muito mais em nós do que o que a gente possa imaginar. Que existe um campo, uma estrutura psíquica e emocional que nos compõe, que enquanto no corpo físico não conseguimos divisar. Entretanto, é possível fazer uma leitura de quem somos e do que trazemos a partir das nossas intenções, dos nossos desejos mais íntimos, da nossa capacidade de administrar os conflitos que a vida nos traz e do quão laboriosa pode ser a nossa existência no bem se o amor já estiver alçando voos dentro do nosso coração. Então nós percebemos, meus queridos irmãos, que a mensagem inicial de Santo Agostinho, que fala dessa fé que, se não for operante, ela não tem essência em si, nos convida
a rememorar as bases doutrinárias que nos esclarece acerca da fé raciocinada, que nos coloca frente a frente com Jesus, em todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo veio complementar, fazendo-nos perceber de que a vida tem se desenhado para nós na mesma razão em que procuramos as coisas. Nenhum de nós vai ter a colheita do que não plantamos. Se a vida, num conjunto de coisas, se as nossas emoções, se o nosso mundo psíquico, se os nossos sentimentos estão em desalinho, tem sido isso a nossa plantação. São essas as sementes que nós temos cultivado. É preciso retomar dentro de nós a mudança desses paradigmas, da mensagem do Cristo, que tem que ser vista por nós com o olhar de quem realmente se coloca em disposição de entender e aceitar. Porque dependendo da forma como a gente vê e sente as coisas, nós iremos realizar. Então é preciso cuidar de nós, dos nossos mais íntimos desejos e sentimentos, e contar com a advertência e a ajuda dos benfeitores espirituais para as mudanças que precisam fazer. Veja que a mensagem inicial destacada por Joana nessa lição, ela faz um encontro para dentro de nós próprios. Nesse dado momento em que lemos a orientação de Santo Agostinho, na citação da lição, a gente não consegue pensar nas questões do outro, porque a mensagem nos convida a refletir sobre nós. Porque na nossa vida com o outro, se as coisas não estão caminhando bem, a reflexão tem que ser nossa, para conosco mesmo. É ali que se encontra o grande problema a ser trabalhado, a ser vasculhado, revisitado, não é? E aí, depois dessa citação de Santo Agostinho, que ela destacou lá do Livro dos Médiuns, Joana começa assim essa lição. Aprofundar a mente na investigação minuciosa das deficiências alheias, mesmo com o propósito aparente de ajudar, seria como derramar precioso bálsamo sobre pântano infeliz, com a intenção de saneá-lo, ou jogar ácido cruel sobre feridas que demoram a cicatrizar com o pretexto de eliminar o foco infeccioso. Então, olha que ela traz uma citação inicial que faz a gente pensar sobre nós mesmos, em que padrões está a nossa fé, o nosso desejo de mudança, de servir, de ser fiel trabalhador da seara de Jesus, aonde quer que nós estejamos. E ela já inicia falando da gente na relação com o outro, do hábito que a gente tem de querer vasculhar a vida alheia, o comportamento alheio. Olha que interessante essa correlação que a Joana de Ângeles está fazendo aqui.
que ao mesmo tempo que ela nos adverte, que a gente para e pensa um pouco, aí ela joga isso para frente, ela fala, mas e lá com o outro, né? Mesmo que a sua intenção seja a de ajudar, vasculhar a vida, o pensamento, o psiquismo do outro, mesmo para ajudar, com a intenção de querer ajudar, é um campo perigoso. Nós não temos maturidade para isso. Nós não temos sabedoria para isso. Nós não temos nem a percepção do nosso mundo íntimo, como querer entender o universo íntimo do outro, que viveu experiências que nós desconhecemos e que se encontra hoje no ponto exato da construção de si próprio, ou seja, de tudo aquilo que viveu, que o trouxe até o momento em que ele está. Aí ela já começa, né, a fazer a gente a pensar nisso. O título é Exame. O que nós temos que examinar? O nosso mundo psíquico ou o mundo psíquico do outro? O que nos compete fazer? Não é? Aí ela continua, não convertas a tua caridade mental em sombra densa para que não tropece em obstáculos. Podes movimentar o tesouro psíquico para reorganizar o equilíbrio, sem o impositivo de ampliar a infelicidade, tornando-a conhecida. Olha como que ela vai colocando para nós assim. Tem um ditado antigo que diz assim que coração dos outros é terra que ninguém pisa. E isso tem muito de verdade quando a gente pensa sobre esse aspecto que ela está colocando aqui. Porque nós não sabemos o quão doído está esse coração. A gente não sabe o quão sofrido isso está. Porque nenhum de nós, no nosso estágio evolutivo, meus irmãos, na condição em que estamos, a gente não consegue avaliar a dor do outro. Só vai entender, pra gente pensar um pouco nisso, só vai entender aquele que sofre a perda de um ente querido, aquele que também perdeu um ente querido. Só vai saber a luta, a dor vivida por um câncer, uma doença terminal, aquele que vive ou que teve alguém próximo de si. Só vai entender o coração de uma mãe que perde um filho se já se perdeu um. Então, querer vasculhar a vida do outro, examinar o outro naquilo que ele sente, naquilo que ele faz, é no mínimo desrespeitoso, totalmente descaridoso, não é? Joana continua, não transformes a visão em instrumento de observação impiedosa, nem movimentes a palavra como quem aciona um chicote cortante, desencadeando sofrimentos. A palavra é um negócio forte, né? Porque palavras soltas, elas constroem, mas elas também podem destruir sonhos, pessoas, né? Uma mesma ideia dita de uma forma tem uma energia dita de outra, pode ser fel,
Então, quando Joana está colocando assim, que ela fala, cuidado com o que a gente observa, porque a nossa percepção, ela é acanhada, ela não tem a ideia do todo, ela não tem, ela é muito acanhada mesmo, ela não conhece todas as nuances, todas as situações, né? O que pode parecer muito simples para um não é para outro, né? Até quanto o outro é capaz de aceitar, de entender. Então a gente tem que ser cuidadoso nisso. Por outro lado, a gente pode exercer para com o outro atitudes de extrema caridade. Ouvir os lamentos de alguém sem querer se dar conta dos pormenores do relato é caridoso. Ajudar o outro na sua dificuldade sem emitir conceito de que ele é um fraco, de que ele é um preguiçoso, de que poderia resolver sozinho se tivesse boa vontade ou coisas do tipo. Então, a gente vai vendo que as formas de agir e de se conduzir traduzem a nossa condição íntima. E o que Joana está nos advertindo aqui é isso, é revisitar a nossa condição íntima, para a gente não ser pernicioso com o outro, que às vezes estende as mãos para nós, pedindo ajuda. E a gente, às vezes, em nome da pseudo-caridade, a gente é azedo nas considerações, nos pensamentos, abrupto nas conclusões, fala com grosseria, com palavras torpes, né? Olha como que isso o mundo tá cheio disso, né? E nós também exercemos esse tipo de conduta em um momento ou outro, né? Aí ela continua: exalta a oportunidade de cultivar a esperança, difunde a excelência do otimismo, distende a alegria junto àquele em que a tristeza venceu, louva a mensagem de fé operante ao lado do amigo que caiu, acena a todos com novas possibilidades de refazimento no bem, demonstrando ânimo sereno e robusto. Supera a tentação de inquirir muito para compreender, desdobrando o trabalho que renova e restaura. Descobre o lado melhor do infeliz e faze o melhor. Olha que lindo isso. A gente vai pegar então a palavra do Mestre Jesus, que quando entre nós distribuiu a mensagem de esperança, como o Joana está colocando aqui, ouviu os lamentos, deu a cada um deles a oportunidade de recomeçar. Muitos doentes, enfermos, quase mortos, tiveram a vida retomada com energia. Mas em momento algum Jesus ficou indagando das coisas, e em momento algum Jesus quis fazer por eles aquilo que eles deveriam fazer por si próprios. Então a mensagem para nós, ela chega com uma advertência amorosa de que a vida vai nos colocar em dados momentos na condição de auxiliar alguém. E esse nosso auxílio tem que ser despretensioso, pautado no amor que nos une uns aos outros, pautado no desejo de ver o outro bem, porque a felicidade virá assim que o outro estiver bem. Sem perguntar, sem indagar, essas coisas, meus irmãos, as pessoas que sofrem, elas têm que ser livres
para dizer das suas dores, quando quiserem falar, quando quiserem dividir. Às vezes é algo tão profundo que eles não conseguem nem verbalizar tamanha dor. Só o choro de profundo sofrimento caracteriza a alma de alguns em dados instantes. E a gente precisa, se não há meios de ajudar, que estejam eles em nossas orações, para que a luz se faça no íntimo deles, para que eles possam enxergar um caminho de solução para o problema, que eles possam confiar em Jesus. A mensagem do Cristo é de consolação. Quando, lembrando a belíssima passagem da mulher adúltera, do ensinamento belo que Jesus deixou para todos nós ali, quando diz a ela: cadê os que te condenam? E não tinha mais ninguém ali. Então ele diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Dá a ela a chance de continuar, advertindo-a para ser vigilante, para ser cuidadosa, para dali para frente tentar fazer as coisas de forma correta. Porque a vida pede da gente isso, ações boas, ações corretas, dignas. E ele diz que não a condena. E às vezes a gente tem assim, para com o outro, uma leitura tão ineficaz e tão presunçosa que nos permite apontar o dedo na ferida, tocar aquilo de modo a sangrar novamente, como se tivesse querendo fazer brotar novamente um sofrimento tão difícil de ser vivenciado. Então, olha como que ela nos adverte, são reflexões importantes para a gente, não é? Ela coloca assim: quando não puderes fazer o bem, pensa nele, no bem, pensa no bem. Olha isso. Olha que linda essa frase. À noite, para não ser triste, veste-se de estrelas. Olha que lindo, gente. Que lindo isso. Porque quando o dia amanhece com sol, né, a gente fica assim: ai, que lindo esse dia, o céu azulado, aquele sol quente. Tô falando de calor não, né? Porque muitos podem falar: ei, Kátia, eu quando vejo isso me agonizo, porque a gente vai derreter. Não, não é isso que eu tô falando. Olha da beleza do céu, né? Que coisa mais linda quando o dia amanhece feliz e alegre, aberto para um dia de sol. E aí ela fala assim: mas a noite vem escura, né? Só que para não ficar tão escura, tem lá as estrelas para brilharem. É outra fonte de beleza. Então a gente tem sempre o que agradecer, a gente tem sempre oportunidade de ter contato com coisas melhores. Por isso que ela falou: se não tem como fazer o bem, pensa no bem. Pensa no bem, não é? O espinheiro atormentado, em silêncio, adorna-se de flores. E com o que tiveres, exalta a alegria, embeleza a vida. Nunca reclames ante a fraqueza dos outros, nem examines o erro do próximo com azedume, mesmo porque, em te voltando contra eles, é necessário examinar no recesso do íntimo quanto tem sido mal sucedido, e se, em lugar desses companheiros, não estarias complicando a própria aflição, fazendo que eles realizam com dificuldade, de maneira pior e mais infeliz. Olha aí que ela fecha essa lição falando isso para nós.
né? Tenta não ter, meus irmãos, o convite é esse, tenta ser indulgente. Esse é o convite, com as faltas alheias. Precisamos respeitar os nossos irmãos, entendendo que cada um dá daquilo que tem, que a gente não pode esperar do outro um comportamento, uma atitude que ele ainda não é capaz de dar. Mas é preciso respeitar o que ele já faz, reconhecendo que ele está fazendo o melhor dele. A mensagem é belíssima, uma belíssima reflexão para todos nós. Que nós possamos tirar proveito dessa lição. Quem tem o livro, faça a leitura, vale a pena. Vamos buscar, vigiar nos nossos atos e orar pedindo a Jesus condição de fazer melhor, um pouco mais a cada dia. Que Jesus os abençoe, que o Mestre amado esteja aí no seu coração, que você tenha uma semana muito feliz, de muito trabalho no bem. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira.